hoje a gente tem um programa, certo, especial, porque a gente está trazendo um amigo nosso, certo, que ele é espírita, palestrante, magnetizador, youtuber também, não é? E hoje ele vai do Papo Iluminado, ele vai conversar com a gente, bater um papo com a gente, certo? Ele vai falar sobre magnetismo animal, certo? Essa força que nós temos, aquela força que Jesus utilizava para curar as pessoas, certo? Eu sei que numa dosagem um pouco menor, certo? Até pelas nossas virtudes, pela nossa capacidade, mas que existe, existe. E ele vai conversar com a gente, tirar essas dúvidas que nós temos com relação ao magnetismo, as diferenças entre o passe, a cromoterapia. Ele vai dizer tudo com a gente. Ele é muito conhecedor, é o Luciano Fábio, já está aqui presente, e daqui a pouco a gente começa. Vamos logo. Gente, quem está aqui hoje na rádio, no nosso Papo Iluminado, certo? É o nosso querido Luciano Fábio, certo? Ele que reside em Garanhuns, como a gente falou no início do programa. Ele é youtuber, não é? Ele trabalha, ele vai dizer pra gente o que é youtuber, certo? Ele também é um grande palestrante espírita, um grande estudioso da doutrina espírita, e o tema de hoje, praticamente hoje, é o magnetismo animal. Ele também trabalha com o magnetismo em prol das pessoas, certo? Então vamos dar uma boa noite para ele. Ele veio de Garanhuns agora, nesse momento, e a gente vai agradecer muito a presença dele, essa ajuda que ele está dando a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Clima FM. Boa noite, meu querido Luciano Fábio. Boa noite, gostaria de agradecer aqui ao convite Carlos Festes, aos ouvintes que estão da Rádio Clima. Pode chegar mais perto. A Ivalda, que está aqui nos auxiliando, e a todos que fazem parte do movimento espírita de Gravatá e da região. E dar os parabéns que vocês estão com a rádio, com um programa espírita, divulgando o movimento espírita local. Isso é muito bom, muito rico. Parabéns ao Carlos Fester por esse trabalho, que a gente sabe que não é fácil, essa caminhada tem seus percalços. E vamos que vamos, adiante. Parabéns também à dona Madalena, 89 anos de casa espírita. É muita coisa, né? É muita coisa, é algo maravilhoso, coisa né? boa, né, rapaz? Em nome de Deus. Então, parabéns a todos vocês e bom trabalho aí, vamos lá. Vamos lá. Bem, Luciano, hoje o tema é magnetismo. Magnetismo, o que é o magnetismo? A todas as pessoas, certo? Iniciando, todas as pessoas têm esse magnetismo. Agora, antes de iniciar, quem é o nosso querido Felipe? É o Luciano Fábio. Quem é o Luciano Fábio? Onde nasceu? De onde você é? Para a gente começar a primeira pergunta. Eu nasci em Palmeira dos Índios, Alagoas, sou alagoano. E conheci a doutrina espírita em 89, conheci o espiritismo e foi amor à primeira vista. E durante muitos anos convivi com o estudo, tive a sorte de iniciar no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade em Garanhuns, que tem um estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então podemos dizer que começamos com Kardec. E depois, retornando a Palmeira dos Índios, minha terra natal, com Dona Amália, também o estudo do ESD continua ali com Kardec. E de 2007 para cá, em um semestre, que inclusive vai estar aqui a gente falando hoje, com o Jacomelo, a cura da depressão pelo magnetismo. Eu já conhecia Jacomelo e o trabalho dele, a importância que ele trazia na questão do passe, né? Eu conheci em 92, que ele teve em Palmeira dos Índios, com a publicação do livro O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas e Sua Prática. Livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, e já conhecia, já respeitava, já utilizava as técnicas básicas do magnetismo, do passe. E quando foi em 2007, nesse semestre, ele estava com a palestra A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Eu achei aquilo ali, eu digo, mas... E eu pensava que era algo meio modismo, né? Fiquei ali meio na dúvida, e a palestra de início ele trouxe Kardec o tempo todo. O magnetismo e o espiritismo são duas ciências co-irmãs, e ele trouxe ali
e eu fiquei impressionado e comecei ali eu coordenava o Livro dos Médios, o estudo do Livro dos Médios no Joana de Ângeles, e por coincidência começaram a fazer perguntas sobre o passe, né? Então a gente deu uma parada ali e começou a estudar sobre o passe, o magnetismo, e dali em diante iniciou o trabalho no Joana de Ângeles em Garanhuns, que estamos fazendo 10 anos, tem um movimento aí que Jacó vai estar dia 20... A gente vai dizer, daqui a pouquinho a gente vai falar. Daqui a pouco sobre... faz a propaganda aí. Isso. Ô, Luciano, me diga uma coisa, basicamente, o que é o magnetismo animal? Que geralmente é determinado assim, né? Magnetismo animal. É, magnetismo animal. Explique para os nossos ouvintes o que é isso. Antes vamos lembrar do magnetismo, como ele ficou conhecido, né? Que é a questão dos ímãs, o magnetismo mineral. Então não vamos confundir com esse, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar ímã, essas questões. O médico Paracelso, ele descobre o magnetismo animal. Ele não chega a dar esse nome, magnetismo animal, mas já é descoberto e ele dá o termo magnetismo. Magnetismo. Né? Magnetismo. Então ele descobre e começa a ler as primeiras pesquisas. E Paracelso era um médico que na época a medicina era de sangria, né? Então se morria muito por conta da sangria da bilis negra, que nem existe, né? Então Paracelso já trazia há 2 séculos atrás a questão das doenças serem psicossomáticas, né? Sim. Então da gente ter essa questão de criar grande parte dos nossos problemas e das nossas doenças. E depois com Franz Anton Mesmer, né, que o magnetismo ganhou o nome magnetismo animal. E hoje, depois Kardec coloca muito termo, que estudou magnetismo por 35 anos, o qual foi praticante também, né? Assim também como o sonambulismo, que é uma vertente do magnetismo. Sim. O passe também é uma variante do magnetismo, né? Então, Kardec coloca o nome de magnetismo humano, né? Que é a capacidade de uma pessoa que está em melhor condição ajudar uma pessoa que está em menos condição. De uma certa forma, é muito comum dizer alinhar os chakras, né? Renovar aquela energia, tirar aquela energia mais grosseira, colocar uma energia mais sutil e fazer esse trabalho, e que vai gerando com a prática, com estudo, como Kardec diz, todo conhecimento de uma ciência começa com a teoria, para depois chegar à prática, né? Sim. Então, com estudo constante, a gente vai desenvolvendo. E muitos pontos é interessante dizer, eu não sei se estou me alongando. Pode falar, não tem problema não. Tem que entender direitinho isso. Existia quando, como minha casa tem um estudo continuado do Livro dos Espíritos, e eu sou palestrante lá, o Deus, Amor e Caridade, eu faço parte de 2 casas, né, o Joana e o Livro dos Médios, e acontecia de cair em alguns capítulos e eu ficava, poxa, e eu pensava, chegava a tolice de pensar, não, isso é do tempo de Kardec. E foi um dos grandes erros que eu cometi, né, porque eu não questionava. Então depois de eu conhecer o magnetismo, que eu vim entender que as 2 ciências se completam. Porque os fenômenos de emancipação da alma, como a dupla vista, sonambulismo, o sono e os sonhos, o sono magnético que está lá no vocabulário espírita, né, os desdobramentos, né? Então está tão claro isso na obra de Kardec, e às vezes a gente via e diz, não, isso era do tempo de Kardec. Não era, isso é atual, e o sono magnético, só o sono magnético, como diz lá no Livro dos Espíritos, como diz no vocabulário espírita, como o magnetizador Deleuze, que Kardec o chamou de sábio na Revista Espírita, coloca lá o sono magnético como reparador e ele ativante do seu próprio processo de cura, né? Então que maravilha, né? Sem falar dos contatos com os entes queridos que já partiram aí, estão no mundo espiritual, né? Então, capítulo 8, gente, a emancipação da alma do Livro dos Espíritos, dá uma lidazinha aí que é maravilhoso. Luciano, me diga uma coisa, qual a diferença do magnetismo, do passe convencional de um centro, ou de alguns tratamentos que as casas espíritas utilizam, como na casa o Canto da Paz, em Xangrande, as pessoas ficam deitadas, recebem a cromoterapia e outros tipos de tratamento. É igual ao magnetismo ou é diferente? Explica aí. Vamos lá, né? Tentar explicar. Primeiramente, o Mesmer, que começou a estudar e desenvolver o magnetismo, tinha grande capacidade, né,
E levando isso para a universidade, né? Interessante, né? Que ele foi... Até sofreu um pouco de perseguição por isso, porque foi me levar para o meio acadêmico. Mesmo estudou, começou no magnetismo com os ímãs, com a tina. Sim. Então, que ele colocava ali. Depois ele viu que só precisava do humano, não precisava daquelas ferramentas magnéticas que ele utilizava de começo, né? Então, o magnetismo ele é mais amplo do que a gente falar apenas no passe. O passe é uma variante do magnetismo. Então, o sonambulismo está dentro do magnetismo, o êxtase está dentro do magnetismo, a dupla vista, que é a capacidade de... Você olha para uma pessoa e de repente aquela pessoa descreve sua vida todinha, ela nunca lhe viu, né? Às vezes ela olha para o corpo da pessoa e diz, você está com um problema aí no fígado, eu consigo ver. Isso então, é dupla vista, isso é dupla vista. É um fenômeno anímico, né? Da pessoa mesmo, né? Então é um fenômeno magnético também e pode ser desenvolvido. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, está nesse capítulo 8 também, gente. Emancipação, emancipação da alma, questão de dupla vista, sonambulismo, tem tudo lá. E uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem aí, é o Kardecpedia, que eu faço uma propagandazinha, vou pedir até licença a você aqui para fazer propaganda do Kardecpedia, que é um site criado por um grande filósofo e pesquisador espírita, estudioso, eu não o conheço pessoalmente. Kardecpedia. Kardecpedia. Então você bota lá o assunto que você quiser, que ele procura dentro das obras de Kardec. Vou anotar aqui. Kardecpedia, então é maravilhoso. Mas vamos lá respondendo a pergunta, senão daqui a pouco... Não tem, justamente, o que é a diferença, né? Você tem uma pergunta bem... A dupla vista está entre a questão 447 do Livro dos Espíritos e 454. O passe, sendo uma dessas variantes que eu falei do magnetismo, e essa capacidade que a gente vai desenvolvendo de perceber contato magnético, entrar em relação magnética com o paciente, isso a gente vê no dia a dia o tempo todo, né? Tem pessoas que você consegue, mal conhece e consegue criar uma relação de afetividade muito grande, e outros você já cria uma repulsa, né? A gente gosta, Jesus tinha um magnetismo fantástico de encantar multidões, né? Então Jesus chegava ali num apedrejamento da mulher adulta, e ele com o seu magnetismo, sem precisar nem olhar com as pessoas, que ele quando diz, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, ele volta, ele fica em pé, diz isso e volta a escrever na areia, quer dizer, ficou de cabeça baixa. Sim. E os mais velhos foram soltando as pedras, quer dizer, o magnetismo de amor ali que impregnava, a sua autoridade moral era muito grande, né? Quanto à cromoterapia, que é pelas cores, né? Sim. Cromo vem de cores, não tem relação direta com o magnetismo. Se você colocar a palavra magnetismo no Kardecpedia, por exemplo, você vai encontrar mais de 400 citações. Mais de 400 citações. Se você coloca sonambulismo, você vai encontrar umas 300 por aí. Se você coloca cura, você encontra uma infinidade também. Se você coloca dupla vista, você encontra. Se você coloca todos esses fenômenos magnéticos que eu falei, você vai encontrar muito material, né? Então o magnetismo, ele vem antes do espiritismo. Kardec foi magnetizador por 35 anos. Como também estudou sonambulismo por 35 anos, e a relação direta entre as duas ciências eu não vejo. Agora, claro que tem o efeito magnético também, são pessoas que estão ali doando, acredito que doando magnetismo, consciente ou inconscientemente, estão ajudando a espiritualidade de alguma forma, e a gente não posso nem falar tanto de cromoterapia, porque eu nunca fiz e não conheço tão bem, né? Agora, assim, o magnetismo hoje, quando ele é apresentado, Jacó vai estar em Garanhuns, né? Depois você faz aí a propaganda, ele vai estar com o tema 160 anos da Revista Espírita e 150 anos do livro A Gênese, né? Então vai ser Kardec o tempo todo, né? Então o magnetismo está trazendo uma parte que eu não entendia no espiritismo desses fenômenos e ficava um pouco perdido. E com o magnetismo esse casamento ficou perfeito. Agora a pergunta que eu vou fazer, esse magnetismo, certo, que inclusive, certo, a gente tem que falar, porque aqui o programa é democrático, é espírita, claro, certo? Claro. É democrático. A prática do magnetismo, que Jesus mesmo utilizava o magnetismo para curar. Então vamos para o lado da cura. Esse magnetismo, ele consegue curar as pessoas
é uma coisa que está sendo muito falada hoje, até no meio espírita, certo? Mas a gente sabe que tudo que está dentro do espiritismo segue uma linha pela Federação Espírita Pernambucana. E existe uma resistência para esse tipo de prática, certo? Que é justamente o magnetismo da pessoa em favor do outro, no caso, em curas de doenças, certo? Então, explica aí se esse magnetismo, certo, realmente consegue curar algumas doenças nossas. Primeiro, dá parabéns pela pergunta, Carlos, que é maravilhosa, né? Antes, a gente vai lembrar da questão 625 do Livro dos Espíritos. Certo. Qual o modelo e guia que Jesus deixou para a humanidade? Então, qual o modelo e guia que Deus deixou para a humanidade? Vida de Jesus. É a questão mais curta do Livro dos Espíritos, né? Vida de Jesus. Então, a gente tem Jesus como guia e modelo. Aí nós todos concordamos nisso, né? Não tem polêmica nesse sentido. Jesus é o nosso guia e modelo. Sim. Então vamos lá. Como foi a vida de Jesus? Jesus curou com imposição de mãos? Curou. Jesus curou à distância? Curou. Uhum. O filho daquele capitão, ele falou que já está curado. Sim. Jesus curou o cego cuspindo na areia, esfregando e colocando seus olhos. Cego de nascença. Jesus curou de diversas formas a catalepsia, né, que é um fenômeno conhecido por Kardec, falado por Kardec, está até nessas questões também que eu citei. A catalepsia, além de Lázaro, tinha um homem que ia sendo carregado numa rede, e a mãe desesperada chegou para Jesus e disse: Jesus, a rede era o esquife, né, que ia enterrar ele, o caixão, e os dois homens carregando. Imagine Jesus disse: levanta-te e anda, com um moribundo. Imagina o susto daquelas pessoas na época. Deve ter sido até uma cena engraçada, né? O defunto ali há 2 dias morto, levantando e dizendo: eu fui chamado, né? Volta pra cá, né? E assim, se Jesus curou, e se ele demonstrou isso, a mulher hemorroíça, né, que estava lá, tocou na... Aquele é um grande exemplo de magnetismo que a gente adora, né? A mulher do fluxo do sangue, né? Mais conhecida da Bíblia. Que não parava, né? 12 anos, 8 anos parece. Então aquilo não parava e Jesus disse: de mim saiu uma força, né? Uma força pra gente uma energia, se queira chamar de energia, um fluido, um magnetismo, não importa o nome, né? Mas saiu. Ele disse: mas mestre, todo mundo está tocando em você aqui na multidão. Aí ele olhou, a mulher tinha tocado em sua veste. Foi diferente, né? Em sua veste, né? Então ele sentiu que ela pegou e a hemorragia dela parou, né? Parou o sangramento, né? Então, que maravilha, né? Então, se Jesus é nosso guia e modelo, ele curava, está o tempo todo lá, né? Aí criou-se no movimento espírita, vocês podem pesquisar, né? Que vocês vão ver várias curas, inclusive Kardec ia ficando cego. O médico disse que ele ficaria cego em 30 dias, está na Revista Espírita, vocês podem pesquisar também. E ele foi curado por uma sonâmbula. Está lá na Revista Espírita. As sonâmbulas, elas podiam até entrar no processo sonambulismo depois de determinada prática sem precisar do magnetizador. Mas no início do processo de desenvolvimento, elas eram magnetizadas, existia um magnetizador, né? Então, vejam aí a maravilha que acontece. E assim, o tempo passa, os jovens estão vindo aí. E você não pode esconder o magnetismo, porque ele está nas obras de Kardec. Isso. E o próprio Jesus disse, não, você poderá fazer mais do que eu faço, certo? Então, curar os leprosos, curar os doentes, né? Antônio de Recife pergunta: qualquer um pode exercer essa prática do magnetismo, treinando, explorando? Não sei como é que faz, ele está perguntando aqui, Antônio Santos de Recife. Se ele pode ser um magnetizador e não sabe. Com certeza, Antônio. Seja bem-vindo aí, ouvinte da Rádio Clima, né? Camaragibe. Sim. Mas ele está escutando pela... Ele está escutando pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Então, de Camaragibe aí. Antônio, qualquer um pode ser magnetizador, que tenha condições físicas e principalmente a condição moral, né? Queira fazer o bem, o desejo sincero, firme e determinado de ajudar o próximo. Então eu sugiro aí até meu canal lá no YouTube, né? Que eu tenho um vídeo que eu postei até agora há pouco. Pode dizer quem seu canal. Pode ser
passista, né? Quem pode aplicar passes. Então, vai lá, Antônio, Luciano Fábio, Oliveira Gomes, vê lá. Mas vamos aqui falar rapidinho. Para que eu quero ser passista? Por que eu quero ser passista, né? Então faz essas duas perguntas, que está no livro também, Manual do Passista, de Giacomello, e vai pensando na sua resposta. Se sua determinação, esse seu desejo sincero de fazer o bem, numa causa humanitária, que é o magnetismo, for real, não tenha dúvida, Antônio, que você vai começar pelos estudos. Eu sugiro Cure-se, Cure pelos Passes, de Giacomello. Sugiro as obras de Kardec, todas elas, começando como o próprio Kardec orientava, o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos deve ser lido individualmente, mas todas as outras devem ser lidas simultaneamente. Então, Kardec deixou essa lição e a gente esquece, porque a gente não lê o que é Espiritismo, que é a primeira obra que Kardec pede que se leia, nem lê como deveríamos o Livro dos Espíritos, né? Então, eu acho que o começo para ele seria por aí, e se integrar a um grupo, né? Porque a gente, uma pessoa sozinha é uma coisa, duas pessoas juntas, conversando, 3, 4, aquilo vai dando uma força, né? A gente precisa viver em fraternidade, em sociedade, isso ajuda Você falou muito, uma coisa, né? muito séria. Eu acho que tudo que a gente quiser fazer hoje em prol da humanidade, a gente tem que ter realmente essa pureza nossa, né? A gente tem que andar na linha, a gente tem que ter realmente, ser um homem de bem, certo? Então, na verdade, faça o bem, pense no bem, que o resto vem.